A história do povo de Deus é uma história muito interessante. Ela sempre foi marcada por momentos preciosos, momentos marcantes. E podemos dizer que tudo começou com a criação do mundo. Deus então cria o mundo. A Bíblia nos diz que Deus então criou o homem, Deus criou a mulher. E logo assim que Ele assim o fez, Ele olhou, Ele viu que tudo era muito bom. E a Bíblia nos diz que esse tempo então continuou. Depois Deus levanta os patriarcas, e assim que Deus levanta os patriarcas, Ele também continua agindo no meio do seu povo. Deus chama um homem chamado Abraão, Deus faz promessa para Abraão, e a Bíblia então nos diz que assim que Abraão foi chamado, Deus começa então a realizar todo o seu plano, aquilo que Ele tinha reservado para o seu povo. E essa história ela vai se desenrolando até nós chegarmos à história de Jacó. E a história de Jacó é uma história muito interessante, porque Jacó, nos diz a Bíblia, trabalhou por 14 anos para trabalhar com aquela mulher que ele amava, chamada Raquel. E nos diz então a Bíblia que é assim que Jacó se casa e que Jacó então vai viver a sua vida. Depois nos diz a palavra que Jacó teve alguns filhos, mas um desses filhos era do seu filho amado. E a Bíblia então nos diz que José, quando nasceu, José passou então assim a ser o filho preferido de Jacó. E José, então, nessa preferência que ele tinha pelo pai, nos diz então a Bíblia que um grande ciúme se levantou na história daquela família, até o momento em que eles venderam seu irmão, aos amalequitas, e assim que venderam o seu irmão foi vendido, nos diz então a palavra que ele foi levado para o Egito, e lá no Egito começa uma história que todos nós conhecemos. José ali no Egito tornou-se governador, o povo cresceu, José cresceu, sua família foi para o Egito, essa família cresceu, ficou numerosa, e depois de muitos anos, nos diz a palavra de Deus, depois de muito tempo, em que esses homens eram escravos, essas mulheres eram escravas ali no Egito, nos diz a Bíblia que Deus levantou um homem chamado Moisés, e Moisés, quando foi levantado por Deus, Moisés então chegou, ele saiu depois de viver no palácio, depois de voltar para o deserto, nos diz a Bíblia que Moisés foi até Faraó, e Moisés então disse a Faraó que Deus pedia que Faraó libertasse o seu povo, e nos diz a Bíblia que depois de 10 pragas, depois de muito tempo, nos diz a palavra do Senhor, que então Faraó permitiu que o povo fosse libertado, que o povo então fosse liberto. E nos diz então a palavra de Deus que quando eles saem do Egito, eles se dirigem até o mar, e quando eles chegam diante do mar, nos diz a palavra do Senhor que Faraó havia se arrependido de haver dado a liberdade ao povo, e Faraó então vai atrás desse povo, e a Bíblia então nos diz que na parte de trás tinha o exército de Faraó, e à frente tinha o mar, e exatamente deste ponto que eu quero usar o texto nesta noite, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15. Livro de Êxodo 14, verso 15, mantenha a sua Bíblia aberta, serei breve, mas eu gostaria de usar um texto que foi usado por mais de 40 anos pelo pastor João Filson Sorém, ali na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Não estou aqui, quem sou eu para fazer menção ao pastor João Filson Sorém, mas eu gostaria de usar esse texto nesta noite para a nossa breve meditação, para ver aquilo que Deus tem para nos falar nesta noite. Nos diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 14, 15, leia aí comigo, nos diz assim: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos repetir essa última parte final? Dizes aos filhos de Israel que marche. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problemas. É bem verdade que quando nós pensamos no ano de 2013, nós vamos pensar em um ano em que marcou as nossas vidas. E esse ano ele marca nossas vidas porque com toda certeza algumas coisas nós vivemos neste ano. Algumas coisas foram muito boas, algumas coisas foram excelentes, outras coisas nós queremos esquecer, mas a verdade é que esse ano foi um ano que marcou a nossa vida.
O povo de Israel foi um povo que foi marcado também durante muitos anos no Egito. A Bíblia nos diz que aquele povo, então, ele vinha de um sofrimento. Aquele povo vinha de perseguições. E a palavra, então, de Deus nos diz que aquele povo, quando ele sai do Egito, quando aquele povo começa a caminhar em direção à terra prometida, aquele povo, então, começa a olhar para as coisas que eles estavam vivendo exatamente como nós, às vezes, fazemos. Nós não chegamos em casa, irmãos. Nós estamos no caminho do nosso lar. E no caminho do nosso lar, para o nosso lar, nós vamos viver situações que às vezes nos afligem, situações que às vezes nos solapam, situações que às vezes estremecem a nossa confiança, exatamente como aconteceu com o povo de Israel. E eu quero extrair algumas lições deste texto para nossas vidas nesta noite, bem rapidamente. E a primeira lição que nós podemos extrair deste texto, diga ao povo de Israel que marchem deixando 400 anos, 300 anos, 76 anos de história no seu devido lugar, que é no passado. Marque deixando a sua história no passado. O passado é um bom lugar para se visitar, mas o passado não é um bom lugar para se viver. O passado é um bom lugar para você tirar lições para a sua vida, mas o passado não é um lugar para você ficar apegado àquelas coisas, como às vezes nós ficamos apegados e às vezes a gente enfrenta muita dificuldade para prosseguir. O povo de Israel vivia exatamente isso. E a Bíblia então nos diz que quando eles chegam naquele determinado ponto, eles olham para frente, eles olham para o mar, eles olham para trás, eles veem um exército que vem, e nos dizem então a palavra de Deus. Nós podemos então entender que aqueles homens sentiram saudade. Muita gente ficou pensando, por que nós não estamos lá? Porque às vezes nós achamos que o passado é passado, e aquele passado às vezes a gente se apega tanto ao passado, que a gente não consegue viver o presente. Às vezes nós não conseguimos ver o presente. Nós, às vezes, ficamos tão felizes com as lembranças do passado, que a gente esquece de viver o momento que nós estamos vivendo, que é o presente, que é agora. Que é agora. E é exatamente isso que o povo de Israel vivia, queridos. Primeira lição, então, marchem deixando sua história no seu devido lugar. Apenas tire lições preciosas da sua história para a sua vida, para as nossas vidas. Portanto, 2013 está chegando ao seu final, e eu não posso ficar pensando naquilo que eu deixei de fazer, ou naquilo que foi feito, que foi muito bom, mas agora eu preciso entender que existe algo adiante que Deus quer me mostrar. Então essa é a primeira lição. Segunda lição, marchem, diga ao povo de Israel que marchem, mas marchem deixando o gosto de morte, que parecia ser muito bom. Versículo 11, você lê comigo, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto, porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito. Ou seja, às vezes o gosto de morte parece ser muito bom e aqueles homens não conseguiam enxergar aquilo que Deus queria mostrar. Quantas vezes também nós agimos da mesma forma, nós pensamos da mesma maneira, queridos. Quantas vezes os nossos momentos de aperto, nós nos costumamos a chamar de deserto. Às vezes nós achamos que às vezes este lugar que nós estamos vivendo é melhor, aquele lugar que a gente vive é melhor. Nós pensamos nas prisões e nós nos esquecemos da liberdade que Deus quer dar a todos nós. Me desculpem os trocadilhos, queridos, mas nós precisamos disso. Nós temos que pensar na liberdade que Deus quer nos dar. Marchem, pois este não será o nosso lugar de descanso. Marchem, foi exatamente isso que Deus disse a Moisés. Então, marchem deixando que aquele gosto de coisa que parece ser muito bom para trás, deixa lá, mas marchem, porque é para frente que nós temos que andar. Terceira lição que nós podemos tirar deste texto, queridos, deste momento de Moisés, juntamente ali com o povo, nós podemos aprender nos versos 21 e 22, lá no capítulo de número 13, que precisamos marchar, pois o Senhor já providenciou e já nos deu 2 grandes sinais.
E é interessante, quando você lê os versículos 21 e 22 de Êxodo 13, você vai entender, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelos caminhos, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus tirou, mas Deus então dá também orientação, e Deus também tem nos orientado. Ele já nos deu Jesus, que morreu por nós, e nos tem dado o Espírito Santo, que nos orienta, que diz exatamente aquilo que nós devemos fazer, e nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus nos deu o Espírito Santo que nos guia, e nós não podemos esquecer disso, queridos, porque é esse mesmo Espírito que vem, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele está o tempo inteiro intercedendo. Por isso, diga ao povo de Israel, por isso, diga à igreja de Aquidabã, que marche, que marche, que marche. É o que nos diz o texto bíblico. Mas não é só isso. Nós temos mais outras duas lições que nós podemos aprender deste texto. Diga ao povo que marche. O versículo de número 10 é muito interessante. E quando chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: marchem, pois o inimigo está bem perto na sua perseguição. Marchem, porque o inimigo está bem próximo, o inimigo está na sua caçada. Eu quero te falar uma coisa, meu querido, e que talvez nós tenhamos esquecido nesse ano de 2013. E ou melhor, que nós às vezes nos esquecemos nas nossas vidas. Quantas vezes, queridos, nós nos lembramos que nós temos lutas, dificuldades, nós nos lembramos das pessoas, nós nos lembramos de gente que a gente conhece, que a gente trabalha com essas pessoas, lá no nosso trabalho, na nossa vida, mas nós nos esquecemos que nós temos um inimigo comum, e esse inimigo comum, ele tem tripudiado com as nossas vidas, ele tem tripudiado conosco, porque às vezes nós ignoramos a existência do nosso inimigo comum, a saber, o diabo. Às vezes nós ignoramos isso, mas nós precisamos entender, temos que marchar, pois o inimigo está próximo, ele está bem perto. E lá em 1 Pedro 5:8 nós encontramos que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão e ruge, procurando alguém que possa devorar. Eu não posso deixar que Satanás me devore, mas para isso eu tenho que estar nos pés do Senhor. Por isso, marche. Diga ao povo de Israel que marche. Nunca ignore a existência do inimigo, pois quando relaxamos, quando baixamos a guarda, ele se prepara para o golpe fatal. Portanto, marchem. Mas não é só isso. Nós podemos aprender ainda uma outra lição. Diga ao povo de Israel que marche. Diga à igreja batista aqui da Banca que marchem, pois não há tempo para murmurações, reclamações, questiúnculas. Versos 12 e 13. Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Diga ao povo que marche, mas é preciso marchar, mas nós precisamos entender que não havia tempo para Israel murmurar. E às vezes eu paro e fico pensando, o que seria de Moisés se Moisés não se apegasse na promessa do Senhor, e se Moisés começasse então a discutir aquela situação naquele momento? O que seria? O que seria do ministério de Moisés se Moisés parasse e começasse então, vamos ver, vamos levantar aqui, vamos conversar sobre isso? Não. Moisés, ele estava exatamente muito convicto daquilo que Deus havia dito a ele. Portanto, ele sabia que era necessário marchar, que era necessário ir em frente, porque não havia tempo para reclamar, não havia tempo para murmurar. E finalmente, diga ao povo de Israel que marchem, porque o Senhor pelejará por vós. Verso 14 e 15, o Senhor pelejará por vós,
e vós vos calareis, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, ou seja, marche, Igreja Batista Aquidabã, marche, meu querido irmão, porque o Senhor é quem peleja por você. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor, e quando Deus batalha, quando Ele peleja, Ele nos leva à vitória. Por isso, você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Nós estamos numa grande batalha. Eu faço uma outra observação aqui. Quantas vezes nós achamos que nós estamos lutando com o outro? Nós estamos lutando, queridos. Essa batalha é muito mais profunda. É muito mais embaixo essa batalha. Essa batalha é algo que vai lá no fundo. É algo que necessita de muita compreensão. É algo que precisa de muita comunhão com Deus. Mas, mesmo que à sua frente você contemple o mar, que pode representar solidão, mas, sofrimento, perdas, mas. E aí você vai pensar, mas como foi isso? Se você continuar lendo o texto bíblico, nós vamos ver então que Deus então usa Moisés, ele toca com o bordão, o mar se divide e o mar abre, e eles atravessam o mar. Mas você sabe para onde eles foram quando eles atravessaram o mar? Para onde eles chegaram? No deserto. No deserto. Talvez você atravesse o mar aqui, mas ali na frente você tem um deserto. Mas é esse deserto que Deus quer te ensinar. Quando Moisés foi tirado para libertar o povo de Israel, Moisés passou anos no deserto. E talvez, irmãos, nós temos que aprender nos desertos das nossas vidas. O nosso grande problema é que a gente nunca quer aprender com o deserto. O nosso grande problema é que nós não queremos aprender nos momentos áridos da vida. Os momentos áridos da vida são momentos que nós precisamos aprender. E a Bíblia diz que eles atravessaram, eles caminharam pelo deserto durante 40 anos. Nos diz a Bíblia que Deus providenciou tudo o que eles precisavam até que chegaram à terra prometida. A nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos marchando, queridos. Nós estamos caminhando. Mas eu quero te convidar a você marchar. Continue marchando, porque dentro de algum tempo nós vamos atravessar o mar. Continue marchando, que nós vamos atravessar o deserto. Continue marchando, porque daqui a algum tempo nós vamos fazer como muitos servos que já passaram por aqui, fizeram, já chegaram à terra prometida. Muitos. Eu poderia citar alguns nomes. Na terra prometida nós já temos pessoas queridas nossas. Temos Eurides, Cesário, temos Aldeir, temos Mane Gomes, nós temos Dona Inhazinha, temos Joãozinho, Sheideg, nós temos Ronaldo, nós temos Lourdes, nós temos muitas pessoas que já chegaram à terra prometida, mas elas atravessaram o mar, atravessaram o deserto, marcharam e hoje estão com o Senhor. Você quer chegar até lá, querido? Eu quero te desafiar nessa noite. Diga ao povo de Israel que marche, vá adiante. É porque lá é o nosso descanso, não aqui. Aqui nós vamos ter lutas, batalhas, algumas batalhas doídas, extremamente doídas, mas o Senhor vai cumprir com a sua promessa. Ele nos levará, Ele nos colocará literalmente naquele lugar que Ele tem reservado para cada um de nós. Diga ao povo de Israel que marche, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Agora se ajunte aí, se aproxime da sua família. Vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com Deus nesse instante. Esse é o momento de intercessão, de agradecimento e também o momento de colocarmos diante de Deus os nossos pedidos. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse ano de 2013. Muito obrigado, ó Pai, pelas experiências que nós tivemos durante este ano. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu preservaste, Senhor Deus, as nossas famílias neste ano. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu preservaste a nossa vida neste ano. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo em meio às lutas, em meio aos problemas, às tribulações,
em meio aos mares, Senhor Deus, em meio aos desertos, o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Eu quero te agradecer pela vida de cada membro que compõe esta igreja, Senhor. Tu sabes e conheces a luta de cada um, ó Deus. Eu quero te pedir por cada família aqui representada. Quero te pedir, Senhor Deus, por aqueles pais que vêm orando pelos seus filhos. Quero te pedir, Senhor Deus, por aqueles filhos que vêm orando pelos seus pais. Mas eu quero te pedir agora em nome de Jesus, Senhor, que esse ano de 2014, Senhor, que se aproxima, que nós já estamos vivendo, Senhor Deus, os seus primeiros momentos, que ele seja uma bênção, Senhor, nas nossas vidas e na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, toma teu povo nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Diga, Senhor Deus, confirma em nossos corações, através do Espírito Santo, que nós precisamos marchar, Senhor Deus, adiante, até aquela terra que o Senhor nos tem prometida, Senhor Deus. Nós te agradecemos e nós te louvamos, porque nós temos o céu como o nosso destino, como o nosso momento de chegada. Toma, Senhor Deus, cada família, abençoe, Senhor Deus, as lutas de cada um. Senhor, eu quero te pedir que Tu os ajude a levar os seus fardos. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a levar tudo aquilo, Senhor, que às vezes é tão pesado, eles não conseguem levar sozinhos, mas que o Senhor os faça, que o Senhor possa os ajudar a carregar. Mas de igual modo eu quero te pedir que o Senhor também nos dê sensibilidade, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos a carregarem, Senhor Deus, os seus fardos. Pai de amor, atue na tua igreja, e que este ano seja o ano, Senhor Deus, da tua igreja. Nós pedimos, Senhor Deus, neste ano, que o Senhor nos abençoe com a chegada do nosso novo pastor, do obreiro que o Senhor tem escolhido para esta igreja. Eu quero te pedir, Senhor Deus, pelos nossos queridos irmãos missionários, que vão deixar as suas casas, a sua parentela, vão deixar o seu país, e vão sair, Senhor Deus, para a evangelização do mundo. Toma nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, a irmã Marisete nas tuas mãos, leva a tua serva, em nome de Jesus, abra todas as portas. Eu me coloco diante de ti também, Senhor, tu sabes o que preciso, por isso eu te peço, Senhor, nos abençoe nesta caminhada, Senhor, neste novo ano, quando nós precisamos estar totalmente diante de ti, dependemos totalmente de ti. Toma, Senhor Deus, mais uma vez a tua igreja nas tuas mãos. E agora, Senhor Deus, que a graça redentora de Cristo Jesus, que o amor de Deus, nosso querido Pai, e as consolações do Santo Espírito sejam não somente com esta igreja, mas com todo o povo de Israel, com todas as igrejas representadas pela face da terra. E nós não podemos nos esquecer também daquelas pessoas que estão desabrigadas, que estão sofrendo. Conforta, Senhor Deus, esses corações. Mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, e por isso mesmo nós oramos agradecidos, no nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe, e que esse ano de 2014 seja um ano de vitórias, de muitas vitórias. Tenha um bom ano, que Deus te abençoe rica e abundantemente, e que coisas maravilhosas Deus possa fazer na sua vida.